painel bonito, né, galera? Esse painel foi feito pelos alunos da Ana Amélia. Mas vocês já se perguntaram quem foi Ana Amélia? Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça nasceu dia 17 de agosto de 1896. Ela foi poetisa, tradutora e feminista carioca. Teve seus poemas e crônicas publicados pelos jornais mais conhecidos do país. Atuou em defesa dos direitos da mulher e participou da associação Dama Cruz Verde, que criou a maternidade Promátria. Ela foi casada com o goleiro do Fluminense da seleção brasileira, Marcos Vinícius. Ajudou a fundar a Casa do Estudante do Brasil e a Associação Brasileira de Estudantes. Ela morreu no dia 31 de março de 1971, com 74 anos. Após a sua morte, algumas escolas homenagearam ela, usando seu nome, como por exemplo onde eu estou aqui agora. Essa escola teve esse nome e foi construída em abril de 1972, um ano após a morte da Ana Amélia, e desde então continuou seguindo com esse nome. Eu sou aluna daqui, como minha mãe diz, a nova geração. Minha família inteira estudou aqui, minha mãe, meu pai, meus tios e tias, avós e avós. Será que a escola sempre foi assim ou passou por mudança? O tempo passou e o ano mudou com certeza. Mas e a escola? Nós entrevistamos algumas ex-professoras para nos contar a experiência de um dia ter trabalhado aqui e se a escola passou por mudança. Também entrevistamos ex-alunos para nos contar a experiência deles como os alunos e relembrar os velhos tempos. Bom, falar da patrona da escola, né, que deu nome à escola, Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, ela tem uma história muito singular. Ela era filha de pais ricos, né? Eles tinham fazendas com terras com minério, eles exportavam minério. E ela não teve assim uma vida comum, como nós temos, né? Ela não frequentou escolas porque ela tinha chamadas preceptoras que iam à casa dela dar aula para ela, em particular. E ela tinha uma cultura muito vasta, ela falava muitas línguas para ser uma pessoa daquela época, né? Era muito culta. E ela também gostava de futebol. Quando ela já está adulta, né, que ela veio para o Rio de Janeiro, ela conhece o Marcos Mendonça assistindo uma partida de futebol e se encantou por ele. Né? Mas ele era jogador do Fluminense, né? Não, da seleção, ele era goleiro da seleção brasileira. Foi o primeiro goleiro da seleção brasileira. Né? E daí, veio essa paixão, casaram, tiveram 3 filhos. Mas a Ana Amélia era uma pessoa assim, muito acima do seu tempo, muito à frente. E ela foi a primeira mulher que sentou numa mesa de apuração de votos, de eleições, que naquela época a mulher era proibida de votar. Né? Ela foi a primeira mulher a participar. Ela fez as viagens dela de Zeppelin, não sei se você conheceu, aqui na escola tem livros dela do Zeppelin, tinha aqui alguns. Estou falando assim porque era nesse canto aqui que eles ficavam, entendeu? A minha indicação. E ela também tinha um amor muito grande pela educação. Então ela fundou aqui no Janeiro, ainda existe, a Casa do Estudante do Brasil. Ela oferecia para quem quisesse vir de qualquer parte do Brasil, ela dava casa, comida e uma vasta biblioteca para estudo. Então ela contribuiu para a formação de muitas pessoas, né, em termos de educação. Ela tinha um perfil que eu achava muito parecido com o da diretora da escola. Eu não conseguia distinguir essas posturas, eu lia, e eu via a Ana Amélia refletida na professora Edith. A mesma coisa, assim, à frente do tempo, uma assim, administração nata, né? Partia dela as ideias, as formações. E eu achava até parecido, porque a professora Edith nasceu no dia 14 de agosto e a Ana Amélia 17 de agosto, eram muito próximos. Então a gente fazia 2 festas, né? Para a diretora e para a patrona da escola. Meu nome é Sandra Maria Moreira. Eu sou mais conhecida aqui no conjunto como Tia Sandra. E fui mãe representante da Escola Municipal Ana Amélia durante mais ou menos uns 10 a 15 anos. E tenho boas referências e lindas saudades dessa escola. Sou mãe do Leandro e da Lívia Moreira, que estudaram aqui durante muito tempo, desde o CA até a 8ª série, que antigamente era a 8ª série. E tenho boas lembranças dessa escola. Até hoje, minha referência de trabalho, de amizade, sempre foi aqui. Porque por essa escola eu tive grandes alegrias, algumas coisas assim
maravilhosas, boas para serem lembradas pela vida inteira, né? Como todos os problemas que meu filho teve, que ele tinha baixa imunidade, ele não podia estar muito dentro da escola e ele vivia muito internado. Teve uma vez em que tia Edith foi na minha casa, que foi assim, uma lembrança que eu guardo para sempre. Foi na minha casa, foi levar uma prova e aplicar a prova de final de ano para Leandro. E aí, aplicando para a Lívia também, porque ela também não pode frequentar a escola para não levar nenhum tipo de vírus para dentro da minha casa. Essa é uma lembrança que eu tenho da escola. No período em que ela dirigiu essa escola, foi feita uma enquete por aqui, né? E Ana Amélia foi considerada a melhor escola da área. Ficou acima das escolas particulares de nome que existiam aqui. Aqui fazia fila para Os pais faziam fila, só queriam os fila. filhos da Ana Amélia. Eles faziam fila aqui no Dormiam na portão. fila. Época de matrícula para colocar os filhos. Realmente ela colocou a escola Ana Amélia num patamar Muito elevado. muito elevado. E a dona Edith faleceu, veio a falecer, a Tereza entrou como diretora e eu fiquei no lugar da Tereza como diretora adjunta. Mas esse grupinho tem ex-professores da escola, né? E a ex-diretora. Como professora do meu tempo, né, do primário, do meu tempo de ginásio, né, que é o antigo ginásio que a gente falava, né, que é o segundo segmento, fazem parte do nosso grupo a professora Thelma Cabral e a professora Alba, que é professora de ciências, foi minha professora no segundo segmento. E depois eu vi, ela sempre fala, agora você vê, ela foi minha aluna e agora ela é minha diretora. Meu nome é Alba Creuza Barreiros. Eu trabalhei aqui na Ana Amélia por 43 anos. Cheguei aqui no dia 29 de setembro de 1972 e saí em dezembro de 2015. Quando eu cheguei, os alunos eram os que eu peguei muito bons, estavam bem preparados com a professora antecedente, tá? Então, não tive problemas em termos de disciplina, coisas normais que os alunos fazem dentro de sala de aula, né? E na hora de aula, então, eu fazia aquele controle e eles participavam. Mas é uma época muito boa de recordar os alunos naquela época. Toda época tem o seu glamour, né? Tem a sua história. Mas hoje os professores reclamam muito, né? Que os alunos não estão querendo muito estudar, enrolam para fazer atividades e tal, mas cada fase, né, ela é única. Sim. Cada fase é única. Eu acho que os professores de antigamente eram mais rígidos. Não, eu acho que eram mais Justamente exigentes. por causa disso que não tinha a tecnologia. Você considerava uma professora rígida? De sempre estar cobrando? Eu sempre fui de cobrar, mas eu acho que a minha irmã, que também é professora e foi professora aqui também, ela sempre dizia que eu era mais emoção do que razão. Então, meu nome é Vinícius, eu estudei aqui no Colégio Ana Amélia de 2001 a 2004. Tem algumas histórias que me marcaram nesse meu período aqui na escola. Uma das histórias que eu guardo muito foi eu na 8ª série. Eu não era muito bom em química e tinha uma professora chamada Alba, a dona Alba, e ela disse que ia me reprovar, né, no último bimestre lá, e isso me fez estudar muito para provar para ela que eu falei, cara, eu tenho que provar que eu vou passar, tem que ser aprovado de qualquer jeito, porque se eu ficasse em uma matéria eu não passava pro segundo grau. E, por fim, estudei bastante, fiz as provas, e no final, quando eu cheguei aqui no colégio para ver as notas lá embaixo, que ficavam lá embaixo, e eu estava aprovado, eu vi que eu tinha sido aprovado, e por coincidência, a dona Alba passou por mim.
E ela viu, todo feliz e tal. Aí ela deu uma risadinha assim pra mim e falou: você deu sorte e tal. Mas foi muito bom ela ter feito isso porque me incentivou a estudar mais, né, pra poder conseguir ser aprovado. E essa foi uma história que me marcou muito aqui, né, dessa época da escola. Os alunos ficavam esperando, mas ela, professora, ela não ri, ela não brinca com a gente. E quando chegava o final do ano, na formatura do último ano, né, eu dizia para eles: eu hoje vou dar um presente a vocês, que vocês esperam o ano todo. O presente é o meu sorriso. Aí eu dava um sorriso para eles, que era uma festa, né? Tanto para os alunos quanto para os responsáveis. Porque aquela imagem da dona Alba, ela se modificava no final do ano. Não, ela é uma pessoa normal. Ela conversa, ela brinca, ela ri. Agora, a diferença era em sala de aula. Olá, sou Luiz Marcos, né? Ex-aluno daqui da escola Ana Amélia. O período que eu estudei aqui foi de 2007 a 2011 e hoje eu sou professor de Ciências e Biologia e agradeço muito as experiências que tive aqui, que para mim foi a base. Tive aulas com a professora Alba, que não está mais hoje aqui, né? Não dá mais aula aqui, com a professora Rejane, com a professora Eliane, que foram grandes professores que me incentivaram a educação a continuar. E tive uma boa experiência aqui. Hoje estou aqui na sala de leitura e sinto em casa, né? Os 4 anos que eu passei aqui na Ana Amélia foi sendo monitor da sala de leitura com a professora Verinha e fiz grandes amizades, tive grandes experiências que me incentivaram, que sempre me incentivaram e me deram força para continuar aqui e acreditar na educação pública. Então, quando começava o ano, eu ia de sala em sala, eu fazia um comentário, me apresentava, falava da sala. E quem estava afim, né, de conhecer a sala, vinha para cá. Mas a grande maioria da escola realmente não tinha nem espaço para todos. E quem tinha aquela sede de aprender, de estudar mais um pouquinho, porque aqui a gente fazia um pouquinho de tudo. O trabalho que a gente exercia aqui, que era para mim o coração da sala. A gente tinha rodas de leitura, a gente fazia empréstimos rotativos, a gente abria um espaço para estudo. Quantas vezes a gente não tinha lugar, porque a coisa foi um crescente tão grande, a gente não tinha lugar para todo mundo. E os alunos que não tinham espaço na mesa, eles sentavam no chão, sentavam no corredor para estudar. E a professora Alba, que está aqui, ela sentava no chão junto com eles para ensinar, né? E a gente dava conta disso, porque vinha concurso, um monte de coisa, eles se interessavam. Uma paixão grande pelos livros, né, foi contaminando a todos. E eu tinha grupos de monitores, era muito interessante. Eu, de sala em sala, perguntava quem queria ser monitor da sala de leitura, eles tinham um crachazinho como monitor. E tinham as regras, tinha que dar o exemplo, tinha que ser bom aluno em turma, não podia atrapalhar as aulas, eles tinham que ser um exemplo mesmo em sala de aula, eu pedia isso a eles. Então, assim, a gente viu que a Ana Amélia rendeu bons frutos, a sala de leitura me produziu bons frutos. E é uma grata recordação que eu tenho. Então era diferente, a disposição das turmas, né, da organização da escola, a biblioteca. Agora, o prédio em si, eu não vi mudança, nenhuma mudança no prédio. O prédio continua a mesma coisa. Não, mas a quadra, por exemplo, quando eu cheguei aqui não tinha essa quadra, né? A quadra foi feita depois. A quadra não tinha cobertura, essa cobertura que tem hoje. Ela era um cimento batido, com alguns buracos, né? Enfim, em volta era uma terra batida também. E hoje em dia tá 100% a quadra. Né? Mas mesmo com a quadra assim, a gente jogava bola ali, não queria saber. Brincava ali, não... Era muito bom também, de qualquer forma. Não, naquela época não tinha nem quadra. A gente passando para esse aqui de cima, né? Nós não tínhamos quadra.
Era tudo aberto? Era tudo, exatamente, era tudo aberto, trabalhávamos ali atrás, bem pertinho para ver ainda os prédios lá na outra rua, né? Não tinha UPA. Ainda não tinha o UPA. Atrás a gente chamava de Barroso, que era onde a UPA era um terreno, né? E os alunos, inclusive, muitos trabalhos de ciências, quando nós fazíamos o terrário, montávamos, o barro era tirado dali, os alunos pegavam lá no Barroso. Quando você faz o perfil do solo. A escola Ana Amélia, quando foi inaugurada, ela era uma escola muito diferente. Ela era tipo uma oficina. Ela tinha material para trabalhar com madeira. Aqui, né? Era onde é a sala de ciências depois. Depois, na época quando eu já fiquei como diretora, aí nós fizemos, a sala já era usada como sala de ciências, não é? Mas aí nós só revitalizamos o espaço, fizemos bancadas, né? Foi na época que eu era diretora que a gente fez o espaço como ele ficou, né? Como ele está agora. Nós tínhamos aqui, éramos em 4 professores. Eu, Rejane, Rita e a Alba, né? Mas acabou que a Alba ela ficava mais fora do grupo, até porque ela ficava mais com o 9º ano, e eu e Rejane nós trabalhávamos com 5º, 6º ano e 7º ano. A Rita trabalhava muito com 7º e 8º ano. Então foi quando nós começamos a bolar naquele tempo uma apostila, porque não tinha muitos livros de apostilas. Então a gente começou a bolar uma apostila, nós trabalhávamos com eles com a apostila, com um relatório, e começamos a montar o laboratório. Naquela época ainda não era o laboratório como é agora de alvenaria, era com mesas de madeira, né, que era o que sobrou da sala de artesanato. Então eram umas bancadas enormes, e a gente começou a trabalhar ali, trouxemos muito material de ciências, né? Então foi uma época assim, muito boa, principalmente quando a gente conseguia dividir a turma. Nós chegamos a trabalhar com metade de uma turma, depois metade da outra, fazíamos várias experiências com eles ali. Eu acho que foi uma época assim, muito frutífera, né? Tanto foi frutífera que conseguimos fazer a transformação do laboratório, mudar o laboratório. De todos esses anos, e é uma coisa, eu não queria isso, e uma coisa que me marcou muito e que me fez muito feliz, e o fato de eu estar emocionada não é tristeza, mas foi conquistar um espaço aqui chamado Sala de Ciências. Foi um trabalho de muitos anos, não foi só trabalho meu, foi trabalho de outras professoras também, que eu sinto muito orgulho de ter conseguido. É por isso que eu não queria fazer isso, gente. Chamamos a nossa atual diretora para ter a honra de ser entrevistada por nós e contar a experiência dela sendo diretora atual da Ana Amélia. E como ela está se sentindo com a aposentadoria dela chegando. Eu sou Eliângela, tenho 34 anos de magistério. Desses 34 anos, 10 anos eu estou na Ana Amélia. Sou professora de geografia, também professora generalista, né? E desses 10 anos de Ana Amélia, 11 anos eu estou em função. Comecei como coordenadora pedagógica, depois passei a diretora adjunta e atualmente diretora-geral da escola. Foi uma experiência desafiadora, foi quando eu cheguei aqui à escola, né, e tinha 6 meses que eu estava na escola. A professora Adelaide, que era então diretora da escola, me convidou para a coordenação pedagógica, e aí no ano seguinte eu assumi a coordenação pedagógica e eu lancei um desafio de uma gincana. Poucas pessoas abraçaram essa gincana, mas eu tive alguns colegas professores que abraçaram a gincana, os alunos se envolveram, e foi assim, foi o meu maior desafio e minha maior alegria, porque foi assim, um trabalho foi muito legal. Então esse momento da gincana, esse período da gincana foi eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu aqui. É muito gostoso quando a gente ouve de outras pessoas, o que estava
a Ana Amélia, como estava a Ana Amélia. E nesse período que cheguei à escola, que trabalhei junto com a professora Adelaide, como coordenadora, depois como adjunta, e como a escola veio modificando, E, então isso gratifica. Então eu realmente me sinto feliz. É um desafio todos os dias. Todos os dias a gente pede sabedoria, a Deus, para ver o que vai levar, porque todo dia a gente tem uma experiência nova, todo dia surge alguma situação, tem dia que realmente é extremamente estressante, você é de 6h30 da manhã quando tu chega a quase 6 horas, a hora que tu vai embora, mas também gratificante, muito gratificante a partir do momento que a gente trabalha, a gente vem, quando eu aceitei o desafio de todas as funções que eu passei na Ana Amélia, foi justamente tentar trazer um pouquinho de qualidade, modificar o que a gente ouvia da Ana Amélia. Então, é um desafio todos os dias, mas também são momentos, a gente consegue encontrar momentos bastante gratificantes. Principalmente assim, quando vai chegar o final do ano, em que a gente vê o aluno que está indo embora do 9º ano e que conseguiu, como eu já coloquei um cartaz ali. O intuito é justamente fazer com que vocês tenham o melhor, porque não é o fato de estar numa escola pública que diminui vocês, muito pelo contrário. Vocês têm na escola os melhores professores, basta vocês buscarem. Então essa briga e essa felicidade que a gente encontra quando a gente tem esse retorno, que alcançou o voo melhor, conseguiu galgar aí com o ensino médio uma escola que vai proporcionar um futuro melhor. Meu nome é Cláudia de Oliveira, eu sou da turma 1601. Meu nome é Vitória. Meu nome é Manuela. E a gente é da turma 1702. Meu nome é Camille Refati, eu sou da 1901 e... Meu nome é Giovana Refati, eu sou da 1901 também. A gente é irmãs gêmeas, de situações diferentes, e a gente está aqui na Ana Amélia desde o 6º ano. O que você acha da escola? Eu acho a escola muito boa. Algumas coisas meio chatas, mas muito boas. Tipo, os negócios da forma, que tem que ser meio separado, essas coisas. Na formação lá embaixo? Isso. Eu acho também que isso é um pouquinho chato. Sim, eu acho que ela é uma escola boa, mas que poderia ter uma reforma e tudo mais. Tipo, Um ar-condicionado. ar-condicionado, mais professores e essas coisas. A quadra lá. Conta algumas experiências boas que vocês tiveram aqui na escola. Um passeio que teve ano passado pra Bienal do Livro. E a gente participa de um grupo que é o Grupo Saber. E aí a gente fez uma peça da depressão e que a gente acha que ajudou muitas pessoas. Isso foi uma das coisas boas daqui da escola. Teve uma festa junina no ano passado que foi aqui no pátio, aqui dentro da escola. E foi bem legal, os professores estavam aqui, teve a dança, a quadrilha, normal. E foi legal porque a gente estava em volta dos amigos, teve momentos assim bem legais de lazer e de diversão. E teve uma festa de Halloween esse ano ainda, que foi legal também porque a gente meio que se divertiu com os professores, foi legal, a gente cantou karaokê e teve dança da cadeira e foi bem legal, bem divertido. Quem você achou legal no karaokê que você estava falando? O Alex e o professor de inglês, Felipe. E a Juliana também. Foi bem engraçado eles cantando. Uma coisa marcante que eu acho que acontece aqui é que o professor de história ele passa uns filmes em base no que ele passou na aula, pra que a gente tenha uma ideia do que ele quis dizer, no texto que ele passa. Que ele sempre tem um jeito de divertir a aula pra não ficar uma coisa assim tediosa, entendeu? Não sei. Que tem... Ser diferente. Tem professores que passam a mesma coisa sempre, meio que às vezes os alunos ficam entediados. Então, ele sempre arruma um jeito de divertir a aula, de fazer uma coisa diferente. O que vocês desejam da escola futuramente? Sim, como eu já disse, uma reforma, mais professores, porque às vezes faltam bastante. Ar-condicionados, porque no verão é muito ruim, porque às vezes não pode ir ao ventilador, então é muito quente. Em relação às aulas, vocês mudariam alguma coisa nas aulas ou vocês gostam dos professores, das aulas, conseguem ter um ensino bom? Eu acho que eu gosto.
Eu também, é um ensino bom. Bom. Sim. Algumas mudanças. Quais mudanças seriam? Na quadra. Mudança na quadra? Isso poderia ser mais aberto, mais grande. Tirar aqueles raios dos Isso. fios, né? Seria uma coisa muito boa. E o que vocês deixam aqui na Ana Amélia, assim? O que vocês vão sentir saudades aqui? Das amizades, que foi muito marcante na nossa vida, que uma a gente acho que vai querer levar pra vida toda. Os professores e até mesmo a escola, né? Que dá falta. A gente não... dá falta. Passamos 6, 7, então 4 anos aqui, então com certeza vai ser uma coisa marcante. E lá no futuro a gente vai pensar, Ana Amélia, nossa, que saudade das amizades, da escola em si, dos eventos que teve aqui, dos professores. Época boa. Época boa, que a gente vai pensar na frente. Acho que tudo, sabe, das aulas, de todas as aulas de educação física, história, tem muitos professores aqui que me marcaram bastante, como o Grimaldo, é Priscila, o nome dela, né? Isso. Priscila, a professora de geografia também, de ciências, a de ciências hoje é bem legal ela. E a cantina também, eu sinto saudade da comida da escola. E é isso, de tudo.